Beleza, pessoal? Eu estou aqui com o câmbio do Peugeot 106, bem similar ao câmbio do Peugeot 206 e diversos outros veículos também. Então esse procedimento vai ser bem útil para todos nós aí. Eu vou fazer a substituição dos retentores aqui do eixo piloto, retentores do eixo segmentado desse lado e o retentor dessa haste aqui da alavanca seletora. Eu vou começar o serviço aqui com a limpeza dele. Beleza, ó, caixa agora bem limpa, dá pra gente começar o serviço. Vou começar com a remoção desse selo aqui, lembrando que a gente já está com o câmbio removido aqui, porque as etapas anteriores de desmontagem, remoção do câmbio lá do carro, eu já apresentei em outros vídeos. Eu vou deixar esses links na descrição desse vídeo aqui, e estão todos relacionados a esse assunto e ao Peugeot 106 na playlist dele. Para fazer a remoção nessa situação aqui é bem simples. Eu tenho essa chave, tá aqui arredondada na borda, justamente arredondada para a gente utilizar em situações como essa, onde você tem que fazer uma alavanca e para não correr o risco dessa ponta danificar a estrutura interna aqui, o que pode futuramente, após a troca do retentor, gerar um possível vazamento. Então, dois pontos. Esse daqui, que é a ponta da chave, a gente tem que evitar, e aqui também, onde a gente vai fazer uma alavanca, para que essa haste não encoste aqui na estrutura, danificando o alumínio. Então você pode usar algo similar a isso, ou uma simples chave combinada também. Eu vou fazer aqui com a chave, que é o que todo mundo tem, você não precisa de repente sacrificar uma chave de fenda para isso. Ó, coloquei aqui, eu estou pondo uma borracha aqui por trás da chave para evitar que a chave marque a estrutura de alumínio. Vamos ver se dessa maneira a gente consegue remover. Eu estou aqui com um pequeno martelo, vou bater de levinho aqui na ponta, na outra extremidade da chave, a gente vai ver ele se deslocando da sede. Ó, já está saindo, se for o caso a gente pode alternar fazendo na superfície oposta, mas não é o caso, eu acho que ele já vai sair de primeira. Saiu. Aqui a gente faz uma limpeza e uma inspeção para ver se não tem nenhum dano, possivelmente proveniente de uma remoção anterior, e já deixa pronto para a nova instalação. Agora o retentor do semi-eixo da roda esquerda, mesmo procedimento. Foi. Há situações onde você tem que remover o retentor, mas você tem um eixo e você não tem a possibilidade de fazer essa alavanca. Então você faz uma furação e bem nesse ponto aqui, né, onde você não vai riscar a superfície e também não vai escapar, coloca um parafuso de rosca soberba, de um lado ou até dois, e aí sim você consegue manusear ele e fazer a extração. É uma situação similar ao que a gente vai encontrar aqui nessa alavanca seletora. Agora o retentor do eixo piloto, ele tem essa capa para facilitar. Eu já vou posicionar esse braço da alavanca aqui um pouco para o lado e vou soltar esses três parafusos aqui com uma chave 8mm. Aqui é só puxar. E aqui está o retentor. Provavelmente a maior origem de vazamento nessa caixa era desse retentor aqui. Como um padrão em todo procedimento de troca de um selo ou de um retentor, a gente tem que entender que a gente tem a parte estacionária, que geralmente é esse alojamento, o assentamento desse diâmetro externo do retentor, e no seu diâmetro interno você vai ter um eixo, você vai ter uma luva, enfim, um componente que é o componente rotativo. Então é muito importante que essa parte que vai fazer contato aqui com o diâmetro interno do selo esteja em perfeitas condições, sem nenhuma ranhura, nenhum dano, sem corrosão, nada que vá possibilitar uma fuga do óleo, porque senão você vai ficar trocando retentores e nunca vai resolver o problema. Então aqui, por exemplo, nessa situação, a gente tem que inspecionar essa pista aqui, ó. Eu vou girar ela, vou fazer uma limpeza e vou avaliar para garantir que não tem nenhum ponto de corrosão, nenhum dano. Se fosse, por exemplo, essa região aqui que recebesse o contato com o selo, muito provavelmente ia vazar, porque aqui está repleto de corrosão superficial, mas que deixa a superfície desuniforme, gerando fugas do vazamento de óleo. Agora a gente vai para sacar esse braço aqui e poder acessar o retentor dessa alavanca seletora, a gente vai tirar esse pino. Ele sai aqui para esse lado, nessa direção aqui, no sentido da caixa seca. Então a gente precisa bater, ó, por esse lado. Eu já fiz até um teste, dei duas batidinhas ali, ó, tem até uma marca, e eu já percebi que não está fácil de tirar, ele está um pouquinho travado.
qual que é o melhor meio de extrair um pino numa situação como essa daqui? É você usar um extrator por pressão, onde você não tem que gerar nenhum impacto, que pode gerar algum dano a uma bucha, um rolamento, alguma coisa que está apoiando, algum componente que está apoiando esse eixo. Eu não disponho aqui desse sacador por pressão. A gente poderia até fabricar algo no sentido de que ele apoie aqui e um parafuso, né, com uma rosca, você vai apertando e vai sacando. Mas eu vou tentar fazer de uma maneira que também vocês podem reproduzir em casa sem gerar danos aqui. A intenção aqui é que esse eixo, o conjunto aqui, esteja apoiado nessa madeira que estou usando como calça. O câmbio está apoiado aqui nesse ponto, lá atrás, e aqui, ó, se eu tirar ela, percebam que ela tá caindo. Então, eu tenho certeza de que aqui está apoiado. Eu vou bater aqui de cima para baixo, mas eu não estou transferindo todo o esforço aqui sobre a estrutura ou sobre o ponto de apoio dele, seja um rolamento ou seja uma bucha. Isso aqui é um paliativo, uma maneira que dá para a gente fazer sem que traga possíveis danos. Estou aqui com um toca-pino, ponta cônica. Isso vai auxiliar com que ele não escorregue durante o procedimento. Depois a gente pode até trocar por um desse modelo aqui, se for o caso, porque ele não vai passar no orifício. Então a gente vai bater. Se a gente sentir muita resistência, a gente pode partir para utilizar calor com soprador térmico, dar uma expandida aqui nas peças. De repente isso ajude também na remoção. Ó, começou a mexer. Beleza. Pino removido. Reparem que ele tem um sentido, ó. Esse aqui é o lado que sai, esse aqui é o lado que nós batemos, ó. Ele tem que entrar, né, no caso, sair nesse sentido aqui, e é por onde ele entra também. O braço não tem erro, ele é posicionado dessa maneira, sem danos. Eu tenho certeza que não danifiquei nada aqui, porque ele saiu com facilidade, tanto que não foi preciso nem aquecer ou aplicar nenhuma outra técnica. Para a gente tirar esse retentor, esse desengripante aqui, ó, ele auxilia na remoção e também previne possíveis danos aqui ao eixo durante o procedimento. Sendo esse daqui um retentor pequeno, geralmente ele não sai com tanta dificuldade. Então você pode tentar usar alguma fenda ou alguma ferramenta com riscador similar a esses aqui, sempre seguindo aquele princípio de não riscar o eixo e nem riscar a parte externa, que é o alojamento. Ou ainda fazer uso daquele princípio que eu falei, de fazer um furo, colocar um parafuso, rosqueado, rosca soberba, né? E com ele fazer a extração. Eu vou tentar primeiro, com esse riscador reto, fazer um pequeno furo nele. Ali ele está perfurado. E aqui a gente vai tentar sacar. Ó, como eu falei, ele é um retentor pequeno, então ele vai ser fácil de sair. Ó. Se estivesse com dificuldade, você poderia fazer isso também na extremidade oposta, 180 graus, e ir trabalhando os dois lados simultaneamente. Facilitaria também a remoção. Ó. Aqui ele já saiu. Reparem que esse eixo está apresentando um pouco de corrosão ali onde é a pista do retentor, a pista interna. Mas o bom sinal é que é uma corrosão superficial. Ela não apresenta deformações na superfície ou pequenos furinhos decorrentes da corrosão. Então a gente faz a remoção dessa corrosão com um pedaço de Scotch-Brite, passando ali sem riscar muito a superfície, ou um pedacinho de lixa, também com uma lixa fininha. O grão da lixa risca menos do que uma Scotch-Brite, que é um pouco agressiva. Eu prefiro usar nesse caso aqui até a lixa. É só fazer isso daqui. Se não quiser fazer a seco, pode também aplicar um pouco de desengripante, ó, na superfície. Aplicar o desengripante. E aqui você trabalha o eixo no intuito de tirar essa corrosão. Aqui a corrosão removida, sem danos no eixo. Então está pronto para receber um novo retentor. Preventivamente vou soltar também esse sensor. É uma Allen 6 mm. E a gente pode fazer a substituição desse O-ring. Preventivamente vou trocar também o retentor aqui do volante. Para fazer a sua remoção, eu estou usando aqui esse parafuso com diâmetro de 5 mm instalado aqui atrás, onde eu consigo fazer o travamento do volante. Ele está inserido ali atrás, já mostro detalhes para vocês. Aqui está travado, então eu posso soltar os parafusos sem que o volante fique girando.
principal origem do vazamento, que se mostra aqui nessa parte traseira, era oriunda do câmbio. Porém, aqui também temos evidência de vazamento por esse retentor. Por isso que é sempre importante a gente associar o principal serviço, né, no caso aqui a substituição da embreagem, que eu apresento em outro vídeo, aos serviços ao redor, né? Por exemplo, esse retentor e os outros que a gente está fazendo lá no câmbio. A gente aproveita muito, em grande parte, a mão de obra empregada no serviço principal e no fim das contas a gente economiza também com isso. Finalizei a limpeza, está pronto agora para a gente extrair o retentor antigo. Por ser um retentor grande, provavelmente a gente não consiga fazer com o riscador, mas eu vou tentar aqui até para a gente ter esse parâmetro. Não dando certo, a gente parte para fazer remoção com parafuso. Aqui eu já fiz um furo inicial. Vou tentar inserir esse riscador aqui em 90 graus. Vamos ver se a gente consegue. Aqui realmente, pessoal, fica meio pesado, a não ser que a gente fizesse uns 3 desse em série, mas não justifica a gente ficar forçando aqui. Eu vou fazer agora com parafuso. Vou colocar um parafuso a princípio, de repente um segundo nessa extremidade oposta. Tem situações que a gente tem que usar um parafuso rosqueado e puxar através dele. Nesse caso, como eu sei que a estrutura atrás não vai ser danificada, eu estou usando o próprio parafuso, digamos, como uma alavanca, rosqueando, e conforme eu rosqueio ele apoia lá no fundo, ele vai sacando o retentor. Finalizei a limpeza, aqui já está pronto para fazer a instalação do novo retentor, seguindo aquele mesmo princípio. Reparem que toda a parte que tem contato com o lábio do selo está limpo, sem corrosão, sem nenhum dano. E outra questão é a seguinte, reparem que o quadrante onde eu apoiei o parafuso, né, para extrair o retentor, ele é maciço, né, então a gente tem a parede ali do bloco e na extremidade oposta também. A gente não apoia na parte superior nem na parte inferior, que são áreas ali onde você tem alimentação e retorno de óleo. Se o parafuso pegar algum ponto desses, pode gerar algum dano ao motor, beleza? Então se você fizer, tem que ser dessa maneira. Ficou até a marquinha ali, ó, mas uma marca bem superficial e não tem problema nenhum, beleza? Agora a etapa de montagem, já mostro cada uma das peças novas para vocês, tá? Esse sensor não tem segredo, para reinstalação é só lubrificar o anel de vedação novo, e encaixar, fazer o aperto do parafuso. Começar pela instalação aqui do retentor de um dos lados do semi-eixo. Essas aqui são as informações dele. Reparem que no caso aqui do semi-eixo ele tem essa membrana, tá? Aqui por fora. Depois que ele estiver instalado, a gente dá uma arredondada nisso daqui, ó, nessa superfície. E quando a gente instalar o semi-eixo, essa borda já vai ficar para dentro, tá? O procedimento é bem similar a todos os pontos, então eu vou mostrar detalhes aqui. Vocês vão reproduzir da mesma maneira nos outros retentores. Basicamente a gente tem que garantir que esse retentor fique perfeitamente assentado ali, de maneira que ele não fique inclinado para nenhum dos dois lados. Ou a gente alinha o retentor com essa superfície externa, ou a gente alinha o retentor na superfície, nesse ombro, nesse encosto interno, que no caso, acho que em todos os pontos desse câmbio a gente tem essa superfície. Tá? Para ajudar no encaixe, a gente vai passar uma leve camada aqui, ó, do próprio óleo lubrificante do sistema. Não precisa ser algo em excesso, e nesse caso aqui, geralmente não é bom trabalhar com graxa, porque a graxa às vezes até atrapalha, porque o retentor pode ter a tendência a pular da sede dele. Então um pouquinho só do óleo lubrificante, para evitar de marcar ele. Deixa ele aqui alinhado. Antes disso, se você puder encontrar uma ferramenta para a gente usar para empurrar o retentor, por exemplo, como essa, que ela passa aqui, ó, no diâmetro perfeitamente, a gente consegue usar ela para bater nesse retentor, ou de repente até o retentor antigo, né? Você bater no retentor velho aqui para evitar que você bata diretamente com o martelo sobre a superfície dele, evitando danos. Para iniciar a gente pode usar um pedaço de madeira ou uma peça de acrílico resistente como essa, e a gente vai bater de maneira alternada para garantir a entrada dele no assentamento de maneira uniforme. Ele já está faceado com essa superfície, agora a gente vai garantir que ele vai encostar naquele ponto de apoio lá do fundo que eu mostrei anteriormente. Eu vou usar essa ferramenta. Se você não tiver algo nessa medida específica, você pode usar um toca-pino ou alguma coisa similar, ou uma outra peça com um diâmetro menor, porém você vai direcionando ele nas bordas. Conforme você bate de maneira distanciada, você vai entrando com ele. Ó. Faz essa borda, vem para a oposta e bate, sempre garantido que você não vai bater na pista aqui na parte interna, sempre nessa borda do retentor.
No primeiro funcionamento do retentor, para evitar um desgaste prematuro, é bom você passar uma camada de graxa aqui no lábio dele e na peça que vai trabalhar no seu diâmetro interno, nesse caso aqui o semi-eixo, né? Essa daqui é a borda, ó, que eu já estou aproveitando para dar uma trabalhada para dentro. Aqui é a borda onde o semi-eixo vai encaixar. A gente vai garantir que essa borda vai ficar virada para dentro. No retentor do outro semi-eixo eu já instalei. Aqui estão as informações dele. Aqui o retentor novo do eixo piloto, que nesse caso já é integrado, né, ao suporte do rolamento da embreagem, onde eu falei detalhes num vídeo específico para troca da embreagem, beleza? Bom, aqui eu já passei a graxa no lábio do retentor, aqui nessa pista interna também onde tem encaixe. Nesse ponto aproveitei e passei uma camada de graxa aqui também, nessa porção, na gola, digamos, né, do eixo piloto, para criar uma camada protetiva e evitar a corrosão. Aqui informações desse retentor. A instalação dele é ainda mais simples, é só posicionar aqui sobre o eixo. Ele não tem lado, tá? Então tanto faz nessa posição, na primeira ou nessa terceira posição. Com a mão mesmo a gente consegue, ó, já encaixar ele na posição. Agora é só reinstalar os 3 parafusos com encaixe 8 mm. Essa parte também vai estar finalizada. Aqui o retentor da haste seletora ou do trambulador. Graxa ali no lábio do selo, um pouquinho de óleo também na parte externa dele. Graxa aqui, onde o lábio do selo vai trabalhar. Com bastante cuidado, ele é um retentor pequeno. Esse daqui é bem fácil também de encaixar. Eu não tenho aqui uma ferramenta, um tubo que dê o diâmetro externo. Então com bastante cuidado eu vou usar esse toca-pino, batendo aqui de maneira alternada até ele encostar lá no fundo. O retentor já está lá no fundo, no seu alojamento. A reinstalação agora do braço, o processo inverso da remoção. Então passei uma camada de graxa aqui para não ficar sem nenhuma proteção e evitar corrosão. Braço na posição. Fazer aqui a reinstalação do pino. Também vou passar uma camada fina de graxa. Para reinstalar, só seguir o mesmo processo, pessoal, de apoiar essa superfície aqui, para quando você for bater, evitar danos lá internamente no apoio desse eixo. Aqui o pino já reinstalado na posição. E aqui o retentor do volante. Só seguir o mesmo procedimento de instalação dos outros retentores, garantindo o seu alinhamento, aquela camada de graxa aqui no lábio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo detalhado, com bastante informações. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal do Peugeot 106, dentre diversos outros assuntos e playlist também com bastante conteúdo bacana para vocês aí. Se você gostou do conteúdo, é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar as notificações ativadas, compartilhar o vídeo, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.